falando sobre São Jorge. São Jorge que nós conhecemos, nós chamamos São Jorge isso, São Jorge aquilo outro, tudo, mas são os pontos que a gente pode ainda acrescentar mais sobre São Jorge. A começar sobre a fé dele. São Jorge não era da fé cristã, mas ele era o defensor da fé. O que isso quer dizer? No período romano, cada um tinha uns domínios, tudo, e nos domínios dele, ele permitia que cada um tivesse a sua fé, cuidasse de Deus da sua maneira, seja judeus, cristão ou a religião que for. Então, o que isso ocorreu? O imperador, na época, o imperador romano, ele estava com perseguição com os cristãos. E o que acontece? Jorge não aceitava a perseguição nos domínios dele. Ele mantinha a fé católica, a fé católica não existia, né? A fé cristã, e os outros povos que tinham outras religiões, inclusive a religião tradicional, lá romana. E ele sempre foi seguidor da religião romana. Ele nunca foi cristão, ele nunca foi judeu, mas ele permitia o livre culto de qualquer religião do domínio dele e não aceitava perseguição. Em razão disso, em razão disso, o que acontece? Passa a ter aquela perseguição nos domínios dele. E ele também tenta chegar a defender também. E ele ajuda os cristãos a fugir por um pântano aonde tinha alguns crocodilos. Logicamente, posteriormente, esses crocodilos viraram dragão. Eles cresceram muito, né? Na imaginação da igreja ficou como se fosse alguns dragões que tinham por ali que ele teria matado. Se fosse o único dragão que ele tivesse matado, ele não teria problema com o Ibama, porque estaria matando um animal em extinção. Mas vamos seguir. Então, veja só uma coisa. A falange de São Jorge, dentro da Umbanda, ela começa por aí, mas ela depois chega na Idade Média, ela começa também quando surge as cruzadas. Foram ao longo 8 cruzadas, né, que seria dos cavaleiros, tudo, e algumas dessas cruzadas que deram origem às falanges de Umbanda que nós conhecemos hoje. Por exemplo, a falange de Ogum Matinata, ela é inspirada em espíritos que eram templários, tá? E daquela encarnação estavam os templários, tudo de lá, que deu origem ao que nós chamamos a falange na Umbanda de Ogum Matinata. Uma falange maravilhosa, diga-se de passagem. Aí surgiu o quê? A ordem dos cavaleiros, porque os templários eram uma ordem também, veio a ordem dos cavaleiros teutônicos. Os cavaleiros teutônicos foi que deu origem à falange de Ogum Megê, que no início eles vestiam uma túnica branca ou preta, dependendo das coisas, mas que depois ficou popular túnica preta, por causa dos montes, com uma cruz branca. E nesse momento, eles eram os cavaleiros hospitalares que recolhiam as pessoas doentes, mas eles começaram apenas como monge. Mas eles tinham que ir nos campos de batalha buscar os feridos e muitas vezes eram atacados. E então se criou a ordem, tá, dos cavaleiros hospitaleiros, que começou a chegar e seguir as cruzadas, tudo para recolher e enterrar os mortos. Aí que surge o quê? A falange de Ogum Megê. Porque é aquela falange, que está no cemitério, sim, porque os hospitaleiros recolhiam as pessoas mortas
e davam um enterro digno ou cristão, né, àqueles que já não estavam com vida. Aí veio surgir a falange de Ogum Megê, que a gente fala, Ogum Megê na porta do cemitério, isso, aquilo, outro, tudo. Essa é a razão. Mesmo porque, na Idade Média, o cemitério ele ficava inicialmente dentro da igreja. As pessoas eram enterradas no chão, dependendo das posses, mais próximo do altar. Quando isso foi abolido, passou para o lado e depois para trás da igreja, e aí chegou e ficou aquela confusão que nós conhecemos. Daí o mito de Ogum Megê dentro da cristandade. Tá? Aí vamos a seguir agora. Aí o que acontece? Surge também, nesse período, os Cavaleiros Teutônicos, a Ordem dos Cavaleiros Teutônicos, que era uma ordem completamente diferente. Porque, veja só uma coisa, na ordem dos Templários, tinham cavaleiros de toda a Europa. Mas, na hora que tinha algum ferimento, alguma coisa, os cavaleiros hospitalários davam preferência àqueles que eram franceses, ingleses, tudo ali daquela parte lá. E aqueles que eram mais atrás, ali da Polônia, Alemanha, tudo se sentiram, ficaram meio ressentidos e acabaram fundando a Ordem dos Cavaleiros Teutônicos, que tinha como obrigação determinar outras coisas também, e começou também a atacar tudo, porque essa Ordem dos Teutônicos era formada ali pelos aqueles povos da Alemanha e ali próximo também russo. E aconteceu uma situação. Esses cavaleiros teutônicos eles foram chamados para ajudar também no combate aos hunos, outros que estavam ali invadindo aquela parte da Europa, né? Os turcos, aquelas situações todas, para colocar lei. E daí surgiu na Umbanda algum delay, porque ele chegou naquele momento em que ele vai colocar lei, que ele vai colocar, não deixar que aquela turma que vinha lá do leste europeu, daquelas coisas, invadisse ali aquela cristandade ali na Europa. Então, esses cavaleiros teutônicos ganharam a situação de algum delay dentro da Umbanda dessa falange. Essas situações é importante nós sabermos, porque nós chegamos ali, estamos na Umbanda algum isso, algum aquilo, outro, não sei o que, coisa e tal, mas não estamos sabendo. Quer dizer, agora você já está sabendo o porquê dessa situação. E os templários também, alguns, ficaram na ilha de Malta algum tempo, todos de lá, e faziam que a ronda sempre em volta da ilha, tudo que era um espaço, eles tinham uma fortaleza lá, aquele negócio, os turcos tentaram invadir, e foi da onde que surgiu o quê? Esses espíritos, quando migraram para Umbanda, começaram tudo, daí que vem a falange de Ogum Beramar. Porque eles ficavam rodeando a ilha para proteger contra o ataque turco, diversos outros ataques turcos, para não deixar chegar bem ali. E essa situação é importante nós sabermos, porque muitas vezes nós estamos ali na Umbanda, estamos naquela situação de chegar e puxar, e chama algum isso, chama algum aquilo outro, não sei o que, e não sabemos bem o porquê. Mas aí nós chegamos numa situação em que, como nós sabemos, os templários, eles foram perseguidos na Europa pelo Papa, foram excomungados, já que demolei, e aquela situação que todo maçom conhece bem. Tá? Todos sabem muito bem como que é feita essa situação, o que veio da origem e como que foi. Meus irmãos, aí o que aconteceu? Muitos desses cavaleiros foram para Portugal e ficaram ali às margens ali do Rio Tejo, e disso, aquilo, outro, construíram algumas fortalezas, tudo, e mudaram seu nome, passando a usar a cruz de Malta. A cruz, né, que a gente chega a ver nas caravelas, aquelas situações todas, porque são parte daqueles
que vieram como templários, chegaram em Portugal, reorganizaram novamente, mudaram o nome e passaram a atuar ali, à beira do rio, tudo começaram o descobrimento do Brasil. Quando nós vamos ver, é o que nós chamamos de Ogum Yara. Então, meus irmãos, observa uma situação toda. Todos esses Ogum que nós estamos falando, todos eles utilizam a armadura medieval. Tá? E vem na falange de Ogum na Umbanda, que, quero dizer uma coisa, nós falamos falange de Ogum na Umbanda, que é o nome de um orixá Nagô, mas que na época não se usava esse nome, a Umbanda usava nome indígena. Depois passou a usar por outras funções, quando o candomblé começou a chegar os chefes de terreiros de Umbanda, que não são babalorixás, nem elorixá. Quando é mulher, é chamado de canjira, e quando é homem, tata canjira. Veio aquela situação e começou a se fazer isso daqui perto da igreja de São Jorge, em Niterói. E se começou essa situação. Bom, tudo bem, as coisas foram indo, tudo. E quando começou na Umbanda, esses espíritos voltaram a vir para poder trabalhar, resgatar, porque essas ordens de cavaleiros, elas tinham uma situação. Embora tivesse o código de honra, de tudo assim que a gente vê muito bonito, eles tinham um débito kármico muito grande. Porque essa ordem é autorizada pela igreja, presta atenção, pela igreja, a matar homens, mulheres, crianças muçulmanas, e cada um que matasse, eles mais próximos estariam do céu. E todos os seus pecados já eram perdoados na hora. Tá? Então, meus irmãos, nós podemos chegar e ver que esses espíritos que faziam parte dessas ordens de cavaleiros, quando chegaram no plano espiritual, viram a situação kármica de débito que está perante a lei da ação e reação, a lei de efeito, a lei do karma. O que eles fizeram? Procuraram trabalhar na Umbanda, elevando ainda, mantendo aquelas coisas, para resgatar a situação deles. E se apresentando como as últimas passagens deles de vida. E daí que chegou e veio. Aí nós chegamos aqui no Brasil, quando os portugueses começaram a chegar, diversas tribos guerreiras que brigavam entre si, e aquelas outras coisas que deu origem a algum rompe-mata, e aí foi se indo a situação. Então, uma falange de Ogum, que é chamada também Ogum Guanabara, porque é um nome indígena também. Tá? Essas são as situações que nós podemos chegar e ver dentro da Umbanda, dentro da linha de Ogum, que nós estamos chegando e analisando. Agora, Ogum de Umbanda, nada a ver com Ogum de Candomblé. Isso é importante você chegar e saber. Porque Ogum de Umbanda, Europa. Ogum Candomblé, continente africano. 50 mil anos atrás. Então nós não podemos chegar e estar... porque meu Ogum vem na Umbanda, Ogum de Candomblé vem... Não, ele não vem. Exu de Candomblé não é a mesma coisa que Exu de Umbanda. E Oxum de Candomblé não é a mesma coisa. E aí chega e vai. É importante nós conhecermos isso. E uma das ordens importantes também de cavalaria, a Ordem da Jarreteira, na Inglaterra, que ela foi criada em 1348, em que a própria rainha da Inglaterra, a falecida, fazia parte. E essas situações são importantes a gente chegar e fazer, e a gente conhecer. Porque senão, o que acontece? Nós estamos sempre ali, Ogum na Umbanda, saudando, eu adoro também
cantar umbanda, aquelas coisas todas, mas não conhecemos. Nós não conhecemos a nossa religião. E se nós não conhecemos a nossa religião, fica difícil até para a gente falar para as pessoas o que é a nossa religião. Né? Existem diversas ordens de cavalaria, inclusive, eu quero dizer uma coisa, a ordem dos hospitaleiros, ela existe até hoje, sendo que já não é mais uma ordem militar, uma ordem hospitalar, temos a ordem de São Sebastião, temos diversas outras ordens assim. Meus irmãos, é o que eu tinha para falar de hoje, durante esse movimento de São Jorge, essa festa maravilhosa, porque São Jorge, se tivesse hoje, ele estaria defendendo a fé de cada um, não iria permitir preconceito religioso, não iria permitir essas situações todas, porque São Jorge é o defensor da fé. Ele nunca foi cristão, nunca foi católico e nunca foi nada. Ele é de todos, de todas as religiões, ele é da Umbanda. Eu sou do Candomblé, mas sou devoto de São Jorge desde pequeno. Até mesmo pelo cavalo, que eu gostava de andar a cavalo. E me identifiquei muito com o cavalo de São Jorge. E uma pergunta que sempre me fazem: a feijoada de São Jorge é igual a feijoada para Ogum no Candomblé? Não, não é. São Jorge é diferente quando se faz destinada a São Jorge. E os terreiros de Umbanda fazem da mesma maneira. Já no Candomblé nós fazemos um pouco diferente. Olha, a bolu, a boi, a bocheche, e bolu, boi, a bocheche, é barreira, barreoiá, odoiá, laroi e, acima de tudo, ogunhê, patacuri, ogun, jacência. Meus irmãos, estamos juntos aí na nossa fé.